Olá, irmãos, toda honra e toda glória sejam dadas a Jesus. Eu quero vos saudar na paz de Cristo. Eu quero que você abra a palavra de Deus agora para o primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 3. Eu vou ler para vocês e com vocês. Diz assim: Este homem subia da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Queridos, o tema da nossa mensagem de hoje é o Senhor dos Exércitos. Para ser mais direto, os exércitos do Senhor. Porque na verdade eu não quero hoje destacar exatamente o Senhor dos Exércitos. Então eu quero destacar hoje os exércitos do Senhor. Eu quero apresentar hoje os 4 exércitos dos anjos. Se Deus é o Senhor dos exércitos, logo Ele tem exércitos. Quais são os exércitos dos anjos do Senhor? Quantos exércitos são? Você sabia que os anjos estão divididos em 4 classes de anjos? Você sabia que são 4 classes angelicais na presença do Senhor? Você sabia que o Senhor dos exércitos tem pelo menos 4 tipos de exércitos de anjos diferentes, distintos? Pois é, eu quero apresentar para vocês de maneira bem simples estas 4 classes de anjos, estes 4 exércitos de anjos do Senhor. Vamos para o primeiro. Livro de Gênesis, capítulo 3, verso 24. Livro de Gênesis, capítulo 3, verso 24. Deus nos diz assim em sua palavra: E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Você percebe aqui que quando Deus expulsa o primeiro casal do jardim onde eles tinham pecado, Deus coloca querubins na porta do jardim para eles não voltarem ao jardim. Pois é, no jardim havia uma árvore que Deus não queria que Adão e Eva comessem desta árvore, que era a árvore da vida. Adão, em seu estado pecaminoso, depois do pecado, não podia comer mais dessa fruta. Você sabia que se você comer da árvore da vida, se Adão comesse da árvore da vida, depois de pecar, vocês sabiam que era um terrível problema? Porque a árvore da vida, ela evita que Adão morra. Evitaria Adão morrer, mas não iria evitar de Adão envelhecer. Veja o problema. Qual seria o estado de Adão hoje? Então Deus diz: olha, vocês pecaram, tem que sair do jardim e aqui não retornem mais. Deus manda anjos, não diz quantos, mas mandou anjos, querubins, para guardarem a entrada do paraíso, para que Adão nunca mais voltasse ali. A primeira classe de anjos
O primeiro exército de anjos é o exército dos querubins. É um tipo de anjos que Deus tem, que são chamados também de anjos da guarda. Observem que eles são colocados na porta do jardim, ou Deus colocou querubins ao oriente do jardim, para guardarem o caminho da árvore da vida. Está vendo aqui? Para guardar o caminho da árvore da vida. Expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim, e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então esses querubins são os anjos da guarda. Eles são colocados lá para guardarem o paraíso. Lembra de Lúcifer? Antes dele pecar, a Bíblia diz que ele era um querubim da guarda. Então esse tipo de anjos, esse exército de anjos querubins, são os anjos que Deus usa para guardarem você, para guardarem aqueles que amam a Deus. Lá no livro de Salmos está escrito: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem a Deus e os livra, ou seja, e os guarda. Esse tipo de anjos se preocupam em guardarem. Muitas vezes você é livre de uma situação, é guardado em meio a um perigo, e você muitas vezes nem sabe quem foram os anjos que guardaram e protegeram você. Esses anjos livram você do perigo. Deus usa estes anjos para livrar-nos do perigo. Eles são responsáveis para serem os nossos guardas-costas. Eles são responsáveis por afastarem de nós as desgraças, as catástrofes. Quantas vezes eles nos livram de acidentes? Quantas vezes eles nos livram das balas perdidas? Quantas vezes eles nos livram de perigos, de enfermidades, nas perseguições, de uma pedrada, de uma queda, de uma espinhada, de um tropeço. Quantas ciladas já foram armadas para nós outros, e esses anjos não deixaram que isso acontecesse conosco. Então eis aí o primeiro exército de anjos, o exército dos querubins, os anjos da guarda. Vamos agora para o segundo exército de anjos. Pelas Escrituras, nós vemos isso no livro do profeta Isaías. Eita Deus poderoso! Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 2. É uma visão que o profeta Isaías terá, ou teve. Diz assim, Isaías 6, verso 3. Desculpem, verso 2. Diz assim: serafins voavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto. Com 2 cobria os pés e com 2 voava. 3. Clamavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Louvado seja Deus. Você precisa entender aqui algo muito importante. Aqui diz que serafins voavam ao redor do trono de Deus. E eles emitiam um som.
de sua boca. Neste som, nesse cântico, eles entoavam exaltações ao Deus triuno, a Trindade Santa. Diz aqui que eles diziam Santo, número 1, Santo, 2, Santo, 3, e depois, Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Notem aqui que esses serafins aparecem emitindo este cântico. O profeta Isaías está tendo uma visão com o trono de Deus. E esses serafins aparecem louvando, cantando ao Senhor, exaltando a sua magnificência. Aqui está, na minha Bíblia e na tua Bíblia, o segundo exército angelical, que é o exército dos serafins. O primeiro exército é o exército dos anjos querubins, os anjos da guarda. Mas o segundo exército é o exército dos anjos serafins, os anjos do louvor, os anjos da adoração, os anjos da exaltação, os anjos do coral de Deus. Você pensa que só tem coral, só tem música na igreja? Aleluia! Tem anjos também no céu compondo um coral para exaltar a Deus. É claro que todos os anjos, a Bíblia diz que todos os anjos adorem a Deus, mas esses aqui, assim como na igreja, tem aqueles irmãos responsáveis pela música. Esses vivem para a música no céu. Esses vivem para a exaltação no céu. E diz que eles cobrem o rosto, cobrem os pés, eles voam. Em meio a isso tudo, irmãos, nós vemos que eles louvam a Deus com reverência. Eles cobrem o rosto para adorar a Deus. Nós vemos que eles adoram a Deus com verdades. Eles dizem santo, santo, santo. Eles reconhecem a Trindade de Deus. Eles não cantam asneiras. Eles não cantam bobagens. Eles não cantam na carne. Eles não cantam para se produzirem ou se projetarem. Eles cantam para Deus. Eles entoam a Deus. Eles, em seu cântico, reconhecem que Deus não é um Deus comum, é um Deus separado dos pecadores. É um Deus sagrado, é um Deus que é diferente dos homens, pois eles dizem, tu és santo, Senhor dos exércitos. Santo, irmãos, é separado, é distinto. Deus em nada se parece com o ser humano. Deus é grande. Ninguém é tão santo quanto Deus é santo, e os anjos reconhecem isso. Eles aparecem, esses serafins, tomando conta do louvor no céu. E eu quero dizer para você que me acompanha nesta hora, você que acompanhou a emissão do primeiro exército dos querubins da guarda, você acredita que esses anjos te guardam? Agora você que viu a exposição desse segundo exército de serafins adoradores, eu pergunto, que tipo de adoração você tem dado a Deus? Que tipo de adoração na hora do cântico na igreja? Como é que você se comporta? Como é que nós nos comportamos na hora da canção da igreja? Na hora da música da igreja?
Oh, meu irmão, você que tem uma chamada para cantar, exerça isso com carinho, com reverência. Olha esses anjos reverenciando a Deus. Olha esses anjos emitindo um som verdadeiro, reconhecendo a santidade do Senhor. Então, o segundo exército de Deus é o exército dos serafins. Agora nós vamos para o Novo Testamento, para o primeiro livro ou a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Capítulo de número 4, versículo número 16. Diz-nos assim: portanto, o mesmo Senhor, dada sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo está falando sobre a vinda de Jesus. Ele disse que quando Jesus estiver descendo, vai se ouvir o som de uma trombeta, que aqui é chamada de voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus. A trombeta de Deus aqui é a voz do arcanjo. Ou o arcanjo ressoa a trombeta. Arcanjo é a terceira classe de anjos que aparecem na Bíblia. Embora sempre, ou esse texto fala arcanjo no singular. Mas a Bíblia diz que quando Deus vier, Jesus vier, ele vem acompanhado dos seus anjos. Mas a Bíblia não diz que ele vem acompanhado de todos os anjos. Isso é uma coisa a nós prestarmos atenção. Quando a gente vê que Jesus vem acompanhado dos seus anjos, a gente tem a ideia que os anjos todos que estão nos céus acompanharão Jesus. Não. Porque os anjos são milhões de milhões, milhares de milhares, e não faz sentido imaginarmos. Eita, isso é muito mistério, gente. É muito mistério. Vocês estão prestando atenção? Não faz sentido imaginarmos que Jesus descerá do céu com todos os anjos. E os céus, o céu de Deus ficará ou ficarão vazios. Não faz sentido. O que faz sentido é imaginarmos que parte dos anjos, especialmente os anjos desta classe, os anjos deste exército, os arcanjos, descerão com ele. E esse arcanjo aqui, arcanjo é aquele anjo maior, arcanjo, anjo da mais alta esfera, da mais alta escala de Deus. Jesus virá, e quando ele estiver em determinado lugar, este anjo aqui, que é chamado de arcanjo, que compõe o terceiro exército angelical, vai tocar a trombeta. É ele quem vai tocar a trombeta. Não confundam esta trombeta com a trombeta do Apocalipse. Ali é outra coisa. As trombetas do Apocalipse, aquelas 7 trombetas, vão ecoar na terra depois dessa daqui. Essa trombeta deste arcanjo é a trombeta do arrebatamento. É esse anjo aqui que toma a frente, tocando essa trombeta, o arcanjo. O arcanjo. E a Bíblia Sagrada só fala do nome de um arcanjo. Só fala do nome de um arcanjo, né? Aqui no livro de Judas, diz que quando o arcanjo Miguel, né, contendia com o diabo por causa do corpo de Moisés,
Eu vou deixar essa palavra para outro dia, viu? Mas aqui no livro de Judas fala que este arcanjo teve uma briga uma vez com Satanás. Uma briga. E depois eu vou explicar. Esse arcanjo, só tem um anjo na Bíblia que é chamado de arcanjo, que é Miguel. Mas ele faz parte de um grupo de anjos que tocarão a trombeta na hora que Jesus voltar. Esta é a terceira classe dos anjos, a classe dos arcanjos. É o terceiro exército de anjos, o exército de arcanjos. Agora nós vamos para o quarto e último grupo de anjos. Capítulo 2 de Apocalipse. Vamos todo mundo para lá. Apocalipse, capítulo de número 2. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aqui a gente termina. Diz assim, capítulo 2 de Apocalipse, versículo número 1. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Desculpem. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Percebem? Deus está mandando uma carta ao anjo da igreja de Éfeso. Tem mais 6 cartas para frente aí. E todas elas são endereçadas ao anjo da igreja. Há uma igreja chamada de Pérgamo. Deus manda uma carta para aquele anjo. Pode ver na sequência aí. Há um anjo, há uma igreja chamada Igreja de Esmirna. Deus manda a carta para esse anjo, para o anjo da igreja. Cada igreja aparece como um anjo. E a carta é enviada para esse anjo. Não faria sentido imaginar que seria um dos serafins, ou um dos arcanjos, ou um dos querubins, o anjo de cada igreja dessa. Não faz sentido pensar nisso. Esse anjo era o pastor da igreja. Por isso que às vezes a gente diz assim, o anjo da igreja é o meu pastor. Muitas vezes você se refere ao pastor da igreja, ao bispo da igreja como anjo. Isso não é anormal. Quem chamou o pastor de anjo foi Deus. Agora eu quero informar isso a você. Primeiro, isso me dá a entender que eu devo respeitar o pastor, o meu pastor, por Deus tratá-lo de anjo. Em segundo lugar, por que o pastor é chamado de anjo? É porque anjo, a palavra anjo significa mensageiro. E o pastor, o pregador, o bispo, é o mensageiro de Deus dentro da igreja. Então anjo é o mensageiro. Por isso que o pastor é chamado de anjo, porque ele é o mensageiro da igreja. Você entendeu? Em terceiro lugar, eu gostaria de observar uma coisa, ainda relacionada a essas. Deus manda a carta para a igreja, mas ele começa dizendo ao pastor. O pastor ia ler a carta primeiro e depois iria passar para a igreja dele, a igreja que ele tomasse de conta. Com isso, eu apresento essa última classe de anjos, esse último exército. Deus tem um exército de pregadores. Cada igreja precisa ter um pastor. Se você conhece uma igreja sem pastor, ore, porque aquela igreja, por menorzinha que ela seja, mas ela precisa de um pastor. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Observe que Deus é um Deus ético. Ele teria toda a liberdade de mandar esta carta em nome do diácono, mas não mandou. Em nome do obreiro, do porteiro, mas não mandou. Em nome do zelador, mas não mandou. Não era o desrespeito de Deus com esse povo abençoado que tem na igreja. Era uma forma de Deus mostrar que o responsável pela igreja não é outro homem, mas sim o anjo que está à frente. Ele pode ser um pretinho ou um branquinho. Ele pode ser um amarelinho que tem algum dinheiro ou seja pobre. Ele pode ser um jovenzinho
Daniel, como pode ser um ancião, que nem Simeão. Ele pode ser de uma família reconhecida ou de uma família anônima. Ele é o anjo. Ele pode ser um homem letrado, que nem Paulo e Lucas, como pode ser iletrado como Pedro. Não importa. É o anjo. É com ele que Deus quer falar. É ele que Deus quer usar para dirigir o povo. Eu quero só deixar uma palavra para você. Cuidado com esses pregadores que quando vão fazer uma festa, mandam um convite pessoal para os membros de outras igrejas. Deus não fez assim. O próprio Deus, sendo o dono da igreja, mandou a carta para o anjo. O homem de Deus que quer imitar a Deus, quando quer fazer uma festa, ele manda o convite para a igreja em nome do pastor. E o pastor lê o convite de frente e leva a sua igreja se der. Nós temos que ter cuidado com essas pessoas que querem fazer diferente de Deus. Nós temos que louvar a Deus nesta noite pelo Senhor dos exércitos. Ele é o exército dos seres angelicais. Ele é Senhor dos exércitos dos querubins, dos serafins, dos arcanjos e dos líderes da casa de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. E que você possa entender esse mistério revelado sobre o Senhor dos exércitos. Que você possa ser protegido pelos querubins da guarda. Que você possa louvar a Deus como os serafins adoradores. Que você possa aguardar a vinda de Jesus para ouvir o som da trombeta de Deus na voz do arcanjo. E que você possa estar dentro da igreja adorando ao Senhor, seguindo a orientação do profeta e do anjo que está lá no altar. De forma que Deus reservou esta ocasião para te revelar estas verdades em nome do Senhor Jesus. E se você crê nesta palavra, se você recebe esta palavra, onde você estiver, ponha-se de pé agora e vamos falar com o Senhor dos exércitos, agradecendo pela sua palavra. Você que está me assistindo agora, coloque sua mão aqui comigo e vamos orar agradecendo a Deus pela sua palavra. Oremos. Pai querido, eu te louvo porque o Senhor é o nosso Deus. Eu te louvo porque tua palavra é a verdade. Eu te louvo porque o Senhor nos revela os mistérios de tua palavra. Eu te louvo porque o Senhor nos ama e nos manda a mensagem do céu. Eu te louvo, meu Deus, pelos 4 tipos de anjos. Eu te louvo pelos 4 exércitos dos céus. Eu te louvo, meu Deus, por conhecer esse mistério e esta revelação. Eu agora abençoo esta vida, meu Pai, que está nesse momento me acompanhando. Senhor da glória, abençoe essa pessoa, que sobre ela venha a tua bênção, a tua paz e a tua misericórdia. Que o Senhor venha agora usar os teus anjos para protegerem essas pessoas. Que o Senhor venha levantar adoradores sobre a terra e preparar o teu povo para a tua vinda e também preparar os pastores para fazerem o melhor para a tua igreja. Meu Deus, abençoa teu povo, abençoa tua igreja, salva vidas nesta hora, Senhor, e faz com que essas pessoas se aproximem de tua palavra. Vai agora resolvendo todos os problemas, curando, meu Deus, essa pessoa, abençoando-a de uma forma grande, de uma forma sobrenatural. Eu te suplico nesta hora, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo encontro. Mas antes de eu sair, de eu ir embora, para voltar na próxima oportunidade, eu quero dar a bênção apostólica. Levante suas mãos e receba a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos para sempre. Amém e amém. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe tua família. Deus abençoe tua cidade. Deus abençoe todos os seus propósitos. E hoje você colocar a mão, que o Senhor faça prosperar, em nome de Jesus,
Brasil, Deus abençoe sua vida. Até o nosso próximo encontro, querendo Deus. Amém.